noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. É uma alegria, um privilégio enorme poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus, um pouco também da nossa experiência missionária ali na Inglaterra. Essa é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial, uma admiração muito grande pelo trabalho do reverendo Newton, dos demais pastores, e agradeço já a hospitalidade, o carinho com que fomos recebidos. É uma alegria muito grande mesmo. E nós estamos contentes de estar aqui reunidos, agradecendo a Deus, cultuando ao Senhor e compartilhando também um pouco da palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Isso não foi combinado não, hein? O pastor nem sabia. O sermão já estava escrito já. Mas vamos lá. Carta do apóstolo São Paulo a Tito. Vamos ler no capítulo 1. Tito, capítulo 1, vamos ler o versículo 4 e 5. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já mandei. Vai comigo agora para o versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos que sujeitam aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Curve sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças por este dia, este que é o dia do Senhor, o dia que reconhecemos, ó Pai, o maior milagre de todos, a ressurreição do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te damos a honra, a glória e o louvor. Receba este culto de adoração a Ti. E aqui estamos, ó Deus, para meditar na Tua palavra. Eu oro, Pai, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de Ti. Senhor, minha rocha, minha redenção. Confiamos em Ti, Senhor. Fala conosco.
Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre o triunfo do Evangelho no mundo pagão. O triunfo do Evangelho no mundo pagão. Independente da sua formação, independente da sua crença, se você é crente ou não, não é difícil você enxergar que há algo de errado com o nosso mundo. Há algo de errado com esse mundo. A diferença é que o cristão ele sabe a razão, o propósito e a origem de todo o sofrimento, de toda a maldade que existe nesse mundo. Tudo se resume à queda do homem. Tudo se resume ao fato de que nós, em Adão, a humanidade rebelou-se contra Deus, o Criador do universo, que não só criou todas as coisas, mas estabeleceu um propósito nelas. Todo o sofrimento que vivemos hoje é um resultado da nossa rebelião contra o reino dos céus. O homem, no início, não reconheceu o governo celestial, rebelou-se, declarando independência, e assim trazendo o pecado, a rebelião e todo o sofrimento e maldade que vemos, não só na nossa geração, mas em toda a história humana. Ao lermos esse texto, a epístola de Paulo a Tito, ela foi provavelmente escrita na década de 60 do primeiro século. Então, quando você lê a sua Bíblia, após Atos capítulo 28, entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo São Paulo, ele escreve a carta a Tito. Tito era um cristão grego, era companheiro do apóstolo Paulo, ele esteve envolvido ali na solução de diversas crises em muitas igrejas. Quantos aqui sabem que igrejas têm os seus problemas? Basta você ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Está ali uma igreja que talvez nenhum pastor queria assumir. Uma igreja muito difícil. O apóstolo Paulo agora está designando o seu discípulo Tito para resolver questões na igreja na ilha de Creta. Tito estava capacitado por Paulo, ele é enviado a Creta para colocar em ordem as igrejas naquela ilha. Creta é uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo. Os habitantes de Creta estavam envolvidos com inúmeras guerras. Eles eram conhecidos por serem mercenários. O Império Romano contratava mercenários daquela ilha. Eles eram conhecidos pela sua violência, pela sua garra nas batalhas. E o Império Romano sempre, quando precisava, contratava guerreiros da ilha de Creta, mercenários que eram enviados para lutar nas inúmeras guerras nas diversas províncias do Império Romano. Agora, algo que precisamos entender sobre a cultura dessa ilha. Cada povo, cada lugar tem uma cultura específica. O nosso país é um país continental. Mas cada lugar que você vai, há pratos típicos, há uma cultura específica, há ritmos musicais, e nós vemos isso em todos os países do mundo. Faz parte do homem, faz parte do aspecto humano de regionalizarmos a nossa cultura. Há culturas, há aspectos da nossa cultura que são maravilhosos, que são muito bons, e há outros aspectos que não são tão bons assim. Há aspectos até da nossa cultura que devemos reconhecer que são abomináveis até aos olhos de Deus. E o que nós encontramos neste texto é que Paulo vai desafiar Tito e a igreja na ilha de Creta a desafiar a cultura daquele lugar. A cultura cretense, essa ilha, ela era conhecida pelo que podemos traduzir, vamos resumir essa descrição como a cultura da malandragem. Creta era conhecida como um lugar onde os habitantes eram mentirosos, pessoas que enganavam outras pessoas. A ilha era conhecida por essa cultura da malandragem. Os habitantes da ilha, eles acreditavam que Zeus, o deus pagão, havia nascido em Creta. E volta e meia Zeus aparecia, se manifestava e seduzia as mulheres com a sua conversa fiada. Pois bem, agora a igreja do Senhor Jesus está estabelecida ali. E os cristãos estão tendo que ensinar que o Deus que eles servem, o Salvador que eles creem, não é Zeus, cuja personalidade não tem nada a ver com Zeus.
Os habitantes daquela ilha eram orgulhosos do fato, desse mito, que Zeus havia nascido ali. E isso era como uma influência para a cultura daquela ilha. Em meio a essa depravação moral, a Igreja de Cristo foi estabelecida em Creta. Na época, irmãos, uma coisa interessante era que uma das formas de você chamar alguém de mentiroso, alguém que contava muitas mentiras, era você chamá-lo de cretense. Isso reflete muito a realidade da cultura daquele lugar. Eles eram conhecidos pela ganância, por golpes financeiros, não tinham uma boa fama. E a igreja ela está estabelecida ali. A igreja ela tem uma missão a cumprir em uma cultura depravada e imoral nesse mundo antigo. A igreja está ali estabelecida por Deus, sendo edificada por Cristo, e ela tem uma missão a cumprir. Quando lemos um pouco sobre o contexto histórico e cultural dessa ilha, nós vemos que muita coisa não mudou em muitas culturas. Podemos identificar algumas características até mesmo na nossa cultura brasileira. A igreja está estabelecida ali para cumprir a sua missão. E essa missão envolve desafiar a cultura daquele lugar. Como a igreja ela pode cumprir a sua missão? Primeiro, nós precisamos entender, irmãos, que a missão da igreja é glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Mas de que modo a igreja ela pode glorificar a Deus em uma sociedade pagã, secularizada, como a igreja do Senhor Jesus agora, no século 21, ela pode glorificar a Deus? Ela o faz pela expansão do reino de Deus. Porque onde o reino de Deus avança, nas comunidades, na sociedade, há uma transformação. Antes de Jesus partir para os céus, onde Ele está agora, fisicamente assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, antes de Ele partir para o céu, Ele deixa a igreja com uma missão. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, São Lucas ele diz, olha, no meu primeiro livro, Teófilo, eu escrevi acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, antes de ter sido levado aos céus, depois de ter dado mandamentos aos apóstolos que escolhera. Jesus permaneceu aqui nessa terra, após a sua ressurreição, por 40 dias. E o que Jesus ficou fazendo nos seus 40 dias, antes de partir para os céus, onde Ele está agora? O que Jesus ficou fazendo 40 dias aqui nessa terra? Pare para pensar, se você tivesse apenas 40 dias para desfrutar da companhia do seu pastor. E depois disso, ele iria embora e não voltaria mais por um bom tempo. Pois bem, Jesus está agora dizendo aos seus discípulos que Ele vai para o Pai. Ele vai preparar um lugar. Depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus passa 40 dias nessa terra, e a Bíblia nos diz que Ele passou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A ponto que os discípulos perguntaram, mestre, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde no versículo 7, não compete a vocês saberem tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para qual fim? Qual propósito? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Antes de Jesus partir aos céus, Ele deixa a igreja aqui com uma responsabilidade. A grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão que deve ser cumprida pela igreja até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, Jesus, após a sua ressurreição, Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
É-me dado todo o poder, toda a autoridade, em cada pedaço, em cada quilômetro quadrado, cada centímetro deste planeta está debaixo da minha autoridade. E por causa disso, vocês irão, vocês vão e façam discípulos das nações, discipulem as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja foi encarregada de cumprir a sua missão de glorificar a Deus pela expansão do reino de Deus. Porém, qual era o contexto que a igreja estava inserida? Ela não estava em um contexto cristão. A igreja estava vivendo um contexto missionário, um contexto que ela precisava desbravar, levando o evangelho aonde havia trevas e trazendo a luz. A igreja era chamada a desafiar uma cultura pagã, idólatra, uma cultura imoral. A igreja tinha uma missão a cumprir, e essa missão envolvia não só viver a fé em todos os aspectos da nossa vida, mas desafiar a cultura, os fundamentos da nossa cultura que não estão sujeitos aos mandamentos de Deus. A igreja chamando o mundo ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja avança. Como a igreja pode cumprir a sua missão aqui em Limeira, no século 21, numa sociedade que caminha para ser uma sociedade secularizada? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender quem somos. Qual é a nossa identidade? Quando nós lemos a Epístola a Tito, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Como a igreja pode cumprir a sua missão de glorificar a Deus pela expansão do seu reino numa sociedade pagã, imoral, secular? É necessário que reconheçamos quem somos, qual é a nossa identidade como igreja. No início dessa epístola, Paulo se apresenta orgulhosamente como um escravo de Jesus Cristo. Ele se apresenta não como um servo de Zeus, ou um admirador de Zeus, o falso Deus, sedutor das mulheres, mas servo e escravo daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, trata-se de uma identidade que reflete uma nova humanidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A nova criação já começou agora, com Deus trazendo à existência um novo povo, o povo do Altíssimo, a igreja de Deus. Tanto judeus e gentios que professam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, unidos pela mesma fé e um só batismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma missão a cumprir nessa sociedade. E para que cumpramos tal missão, precisamos saber quem somos, reconhecer a nossa identidade. Somos servos de Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos aqui a serviço do reino de Deus. Talvez você tenha parado para pensar qual é a razão de você ainda estar aqui. Você já parou para pensar qual é o propósito de você ainda estar vivo? Não era melhor você ter nascido de novo e já ter ido para o céu? Ficar fazendo o que aqui? Por que Deus ainda tem te dado fôlego de vida? Porque Ele tem concedido saúde a você. Porque nós, como igreja, temos um propósito a cumprir, e cada membro do corpo de Cristo, individualmente, é chamado a servir no reino de Deus.
Qual é a razão de você ainda estar aqui, meu irmão, minha irmã? É para glorificar a Deus, servindo ao reino de Deus. Essa é a razão pelo qual o Senhor nos resgatou, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E trata-se de uma identidade, que é a identidade da igreja, de cada crente, que reflete essa nova humanidade, esse novo homem, que é Cristo Jesus. Esse novo Adão, o segundo Adão, que traz a existência nele um novo povo, uma nova raça humana em Cristo Jesus. Trata-se de uma identidade que não escolhemos para nós mesmos, mas foi a ação de Deus convertendo o nosso coração à fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas ao seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Cada um de nós aqui que vivemos a experiência do novo nascimento, da conversão, houve um dia na sua vida que você ouviu a pregação do Evangelho, e a partir daquele dia, a mensagem do Evangelho não era mais uma loucura, ou uma insanidade, ou algo sem sentido. Naquele dia, quando o Espírito Santo de Deus transformou seu coração, tudo fez sentido para você. O seu coração foi transformado pela ação de Deus. Deus te deu um novo coração, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne. Naquele momento você teve os seus olhos abertos, você conseguiu enxergar a luz de Cristo, e agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós somos transformados pela obra de Deus. No momento que ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração do pecador, trazendo da morte para a vida em Cristo Jesus. Como a igreja pode cumprir o seu propósito? É necessário também que reconheçamos que estamos em uma batalha espiritual. Servir a Cristo numa sociedade pagã, estamos vivendo em um contexto de batalha espiritual. Eu sei que quando falamos de batalha espiritual, há inúmeros conceitos equivocados acerca disso. Talvez você, meu irmão, minha irmã, foi ensinado que batalha espiritual era você sair nas encruzilhadas da sua cidade, com óleo ungido, com sal grosso, seja o que for, e de amarrando e ali destruindo as obras da maldade. Mas quando lemos as Escrituras, nós vemos que a batalha espiritual que enfrentamos, a verdadeira batalha espiritual da igreja, é muito diferente do conceito que tem sido propagado em muitas igrejas. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, diz o texto no versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Qual é a batalha espiritual que enfrentamos hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo? O texto diz que as armas da nossa batalha, da nossa milícia, elas não são carnais. Não estamos engajados em uma batalha humana, lutando com armas, com espadas, com fuzis, os nossos inimigos, aqueles que se opõem contra o conhecimento de Deus.
Não, pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou amar os nossos inimigos, orando por eles. E o texto aqui diz que as armas da nossa milícia, as armas que usamos nessa batalha espiritual, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para qual finalidade? Para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São ideias, são ideologias. Trata-se de conceitos, de filosofias humanas que se opõem contra o conhecimento de Deus. E a batalha espiritual que vivemos hoje é contra o que a Escritura vai descrever como o espírito do anticristo, que avança na nossa sociedade. O espírito do anticristo é aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus ou que se adora, e arroga para si a adoração. O que nós vemos desde os primórdios da raça humana é que o homem, desde a queda, ele está destinado a caminhar para a idolatria. Fomos criados para adorar o Deus verdadeiro, mas com a rebelião e a queda, nós caminhamos para criar os nossos próprios deuses, seja deuses de barro, imagens de escultura, ou até mesmo você sendo o seu próprio Deus, com as suas ideologias e filosofias. E esse é o espírito do anticristo que avança no mundo, tentando levar a adoração do Deus verdadeiro para a adoração do homem. Trata-se de uma adoração humanista, uma adoração, o homem como sendo o centro do universo, o homem que tendo a sabedoria e o poder de salvar a si mesmo. A verdadeira batalha espiritual que vivemos hoje, irmãos, é contra o que eu tenho chamado de uma nova ordem secular. Uma ordem que se instaura na nossa sociedade, que rejeita o Deus verdadeiro, que rejeita não só o entendimento do Deus verdadeiro, mas aqueles que ainda creem em Deus, essa fé que eles têm deve ser algo irrelevante. É algo que eles usam apenas como um acessório, um amuleto, uma ferramenta que você usa no domingo à noite. Mas durante a nossa semana, no seu local de trabalho, na sua universidade, na sua escola, no seu convívio diário, a sua fé não tem nenhum significado para você. Nós estamos em uma batalha espiritual. E essa é uma batalha espiritual entre o governo de Cristo e o domínio da agenda anticristã. A batalha espiritual que enfrentamos hoje é entre a moralidade bíblica e a ética humanista circunstancial. A batalha espiritual que nós enfrentamos hoje é pela educação cristã das nossas futuras gerações contra uma indoutrinação secular. Essa é a verdadeira batalha espiritual que vivemos hoje. E ao olharmos para o contexto da Europa, há mais de 150 anos, o continente europeu caminha num processo de secularização. As igrejas que se desviaram da verdade, o liberalismo teológico que avançou nas grandes denominações, os pais que terceirizaram a sua responsabilidade de educar os seus filhos no caminho e na admoestação do Senhor, terceirizaram isso para a igreja ou para outras instituições. Consequentemente, gerações foram formadas sem nenhuma formação cristã. Gerações nasceram e cresceram sem nenhuma formação cristã ou religiosa, a ponto de que, se você sai na rua e brinca falando até mesmo de um Davi e Golias, ou esse cara é forte como Sansão, na cultura popular, a maioria das pessoas não saberão do que se trata. O secularismo avança na nossa sociedade, no mundo inteiro, mas especificamente na Europa, isso se estabeleceu e muito com o resultado da negligência da igreja na sua responsabilidade. Essa é uma batalha espiritual, irmãos, por uma nação debaixo do governo de Cristo,
ou o Estado como sendo o seu salvador. A batalha espiritual que vivemos hoje é entre um país que reconhece Cristo como Senhor ou reconhece o Estado e o governo como Senhor. A igreja do Senhor Jesus, nos seus primórdios, enfrentou desafios enormes. Eles não estavam vivendo no contexto de uma sociedade cristã. A verdade é que o Império Romano na época não tinha problema nenhum com Jesus Cristo. Eles não tinham nenhum problema em colocar Jesus lá no panteão dos deuses. O problema dos cristãos não era o que eles adoravam a Jesus. César não tinha problema com isso. Muito pelo contrário, a vontade deles era incluí-los naquela idolatria politeísta, panteísta. O problema da igreja não era, aos olhos do Império Romano, que ela adorava Jesus, reconhecia Cristo. Mas era que a igreja somente reconhecia Jesus. O problema, aos olhos do Império Romano, é que a igreja reconhecia somente Jesus como Senhor. Somente Cristo é Senhor. E se Cristo é Senhor, César não é Senhor. Se Cristo é o Deus e Salvador, aquele que reconciliou o mundo consigo mesmo através do seu sacrifício, logo César não pode receber mais adoração. E a tendência que temos dessa nova ordem secular ao longo da história humana é sempre desviando a adoração do Deus verdadeiro para a adoração aos homens ou a adoração ao Estado. E essa é uma batalha espiritual que devemos enfrentar, irmãos. Essa é uma batalha entre a igreja e o espírito do anticristo. E por que há esse conflito? Qual é a razão de existir um conflito tão grande? Nós estamos falando de duas visões de mundo completamente diferentes. Primeiro, nós temos o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, o reino de Deus, e nós temos na nossa sociedade uma visão de mundo, uma cosmovisão humanista e ateísta. Essa cosmovisão materialista ou existencialista, ela ensina que, já que o universo é uma obra do acaso, já que não existe um Deus criador de todas as coisas, logo então tudo foi criado sem propósito. Então cabe ao ser humano definir o propósito das coisas. Essa visão de mundo humanista, existencialista e materialista rejeita o senhorio de Cristo e ensina que o universo trata-se de uma obra do acaso. Então agora, já que estamos aqui, vamos definir o propósito das coisas. Essa não foi a mentira da serpente lá no início? Vocês serão como Deus, conhecendo, determinando a parte de Deus, vocês vão poder saber, conhecer o bem e o mal. Essa foi a mentira desde o princípio. Vocês serão como Deus, definindo o bem e o mal. Mas a verdade é que, se cremos em um Deus criador de todas as coisas, se confessamos, como diz o credo apostólico, que eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se todas as coisas foram feitas por Cristo e sem Ele nada do que foi feito se fez, logo não há uma neutralidade no universo. Nada do que existe, até mesmo as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas filosofias, os nossos conceitos, nada do que existe está em uma posição neutra. E uma das maiores mentiras de Satanás é que até mesmo a educação ela é neutra. Não há neutralidade nesse universo. Ou esse mundo está submisso a Cristo ou está em rebelião contra Deus. Ou essa ideia ou essa filosofia está submetida ao senhorio de Cristo ou ela está em rebelião contra Deus. Essa nova ordem secular, irmãos, ela é a rejeição da autoridade divina. A apostasia das principais denominações europeias
foram resultado da rejeição da autoridade das Escrituras. Quando a Bíblia tornou-se um livro qualquer, quando as pessoas poderiam ter diversas opiniões acerca da Bíblia, atribuí-la erros e tentar entender as Escrituras à luz do seu contexto social, negando todo o aspecto sobrenatural das Escrituras, a rejeição da autoridade divina. Essa nova ordem secular, ela prega dizendo, já que Deus não existe, logo todo o propósito e sentido no mundo é definido pelo homem. E a serpente, ela estava ali em Gênesis 3, vendendo a ideia que o homem, sendo igual a Deus, ele poderia então determinar o propósito das coisas. Veja, essa árvore, ela é boa para te dar entendimento, conhecimento. Logo, a mentira da serpente hoje é que o homem ele pode definir o seu próprio propósito, ele pode mudar a sua própria identidade, e o homem, a parte da lei de Deus, pode definir uma nova moralidade. Qual é o resultado disso? Essa nova moralidade caminha para uma ética circunstancial, onde a nossa sociedade reconhece mais valor numa baleia no fundo do oceano do que numa criança no ventre da mãe. Esse é um mundo que caminha para uma aberração à luz das Escrituras. E essa forma de pensamento está presente na nossa sociedade. Que as pessoas podem viver como se Deus não existisse. E essa queda do homem, em Gênesis 3, para nós, não foi apenas a ideia de rejeitar o padrão divino, mas o homem agora pode definir o seu próprio propósito e a sua própria moralidade. Como pode ser errado comer desse fruto? Para nós como igreja, irmãos, não podemos permanecer na neutralidade. O mito da neutralidade, ele só é possível num universo ateísta, materialista. Esse mito da neutralidade, ele só se encaixa num universo que determina o seu próprio propósito, onde não há um Deus criador. E essa nova ordem secular não buscará apenas levar todos ao ateísmo, mas tornar a fé cristã insignificante na sociedade. Nós vivemos como se Cristo é Senhor da igreja, mas como se Ele não fosse Senhor da praça pública, como se Ele não fosse Senhor das nossas escolas. Esquecemos do preâmbulo da grande comissão do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há nenhum espaço nesse universo que não está debaixo da autoridade de Cristo. Aquele que venceu a morte tem autoridade sobre toda a criação. E Ele diz, porque eu tenho autoridade no céu e na terra, por causa disso vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. Por causa disso, a igreja deve avançar, cumprindo a ordem de Cristo de discipular as nações à obediência da sua palavra. Agora, como o Evangelho ele pode triunfar numa sociedade pagã? Qual é a receita que a igreja deve seguir para que vejamos uma transformação não só nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa comunidade e até mesmo no nosso país? Diante do avanço da maldade, diante do avanço da imoralidade, diante do avanço das mentiras e do engano de Satanás, a resposta da igreja deve ser a resistência cristã. Nós devemos resistir. Resistir por quê? Porque a autoridade de Cristo está acima da autoridade deste mundo. A autoridade de Cristo está acima das mentiras deste mundo. A verdade de Deus liberta, transforma e restaura. Como o Evangelho pode triunfar em uma sociedade pagã? Primeiro passo, a igreja
ela deve perseverar na sã doutrina. Tito, no capítulo 1, o versículo de número 12, Paulo diz, um deles, o seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Paulo confirma um ditado criado por um poeta, um filósofo da época, um cretense, e ele diz, esse testemunho é verdadeiro. Essa é a realidade nua e crua dessa ilha. Esse testemunho é verdadeiro. Então, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Como a igreja pode avançar com o evangelho em uma sociedade pagã? Perseverando na sã doutrina. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus. A igreja apregou o evangelho de Cristo nesse mundo afora. Mas aqueles que são convertidos a Cristo, agora, pelo discipulado, eles devem ter a sua mente renovada, transformada pela palavra de Deus. A ponto que você deve examinar os seus conceitos, as suas ideias, o que você acredita, quais as filosofias que você tem tanto difundido ao longo da sua vida. Nós somos desafiados na palavra de Deus a renovar a nossa mente, o nosso padrão, o nosso modo de pensar para estar de acordo com a palavra de Deus. A igreja não conseguirá avançar com o evangelho se não perseverarmos na sã doutrina. Como devemos avançar com o evangelho e resistir ao avanço da maldade na nossa sociedade? Devemos fazer vivendo a plenitude da nossa fé. Como a igreja pode cumprir o seu propósito e a sua missão? Vivendo a plenitude da fé. Isso significa que em todos os aspectos da nossa vida, nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Na igreja, nas nossas famílias e na nossa sociedade. No capítulo 2, o versículo 1 em diante, Paulo agora desafiando a crise moral, desafiando a realidade da cultura que é rebelde contra Deus. Veja que a transformação começa pela igreja. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E agora Paulo vai reorganizar a sociedade cretense a partir da igreja. A igreja é desafiada a viver essa realidade. Os velhos devem ser sóbrios, graves, prudentes, devem ser sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, devem ser sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos. Veja que Paulo agora vai apresentar uma visão de mundo completamente diferente para os cretenses. Ele vai dizer, moça, você, jovem casada, você precisa aprender a amar o seu marido. E como isso vai acontecer? É com as mulheres idosas mais velhas dentro da igreja, ensinando as mais novas a amarem os seus maridos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que eles sejam moderados. Mas qual é a realidade que vemos hoje? Em muitas igrejas, os jovens são encorajados a serem extravagantes. Ele diz, não, eu exorto os jovens que eles sejam moderados. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Essa é a vontade de Deus para a nossa juventude. Que você conheça a palavra de Deus. Que na doutrina
você mostre incorrupção, gravidade, seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Para que esse mundo sinta-se envergonhado diante do procedimento do povo de Deus. Como a igreja pode avançar com a sua missão? Como o evangelho pode triunfar numa sociedade pagã? Tito é desafiado a corrigir a desordem na igreja, na família e na sociedade. Por que devemos buscar o avanço do evangelho na nossa sociedade? Por que devemos buscar o avanço do evangelho numa sociedade pagã e imoral? Vamos viver a nossa vida de igreja, vamos nos enclausurar no nosso contexto de igreja e não vamos nos preocupar com esse mundo afora. Por que que nós devemos se importar com a nossa sociedade? Por que devemos nos importar com a nossa comunidade? Por que devemos buscar o avanço do evangelho numa sociedade pagã, imoral e rebelde contra Deus? Por que que nós devemos buscar tal transformação da nossa sociedade? O versículo 11, ele responde: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Por que devemos buscar o avanço do evangelho na nossa sociedade? Porque o evangelho transforma. O evangelho nos ensina a viver uma nova vida. O evangelho transforma vidas. O evangelho transforma famílias. O evangelho transforma comunidades, cidades, nações. O texto, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo fala da livre oferta do evangelho. Que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, para o testemunho de todas as nações. Essas foram as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? O apóstolo Paulo fala, mas nem todos obedeceram ao evangelho de Cristo. Nós não pregamos porque queremos que as pessoas sejam convertidas pela nossa eficácia oratória ou habilidade de comunicação. Nós pregamos não por causa dos resultados, meus irmãos, mas pregamos o evangelho para a glória de Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós. E aqueles a quem Deus aprouver chamar na sua graça, Ele o fará. Mas nós fomos encarregados dessa missão. Quem creu na nossa pregação? Eu digo a vocês, irmãos, que às vezes no nosso contexto na Europa, pregando o evangelho, seja nas ruas ou nas nossas igrejas lá, nós vemos uma realidade que é exatamente esse versículo. Quem creu? Mas a Escritura diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do evangelho. Nós fazemos porque amamos ao Senhor. Fazemos porque essa é a nossa identidade. Fazemos para glorificar a Deus. Devemos buscar o avanço do evangelho na nossa sociedade, porque fomos comprados com o sangue de Cristo. O versículo de número 14, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, Tito. Exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Essa é a ordem que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastores, presbíteros, obreiros, leigos, independente da sua posição, fomos chamados por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para você compartilhar com aqueles que estão ao seu redor, com seus familiares, com seus amigos, aqueles que estão no seu convívio, que Jesus Cristo
é Senhor. Nós já vimos ao longo da história, quando Deus agiu na história humana, interferindo na história, impedindo o avanço da secularização ou de um paganismo generalizado, trazendo um avivamento. Nós vimos isso na realidade da Inglaterra e diversos países europeus. Mas hoje a realidade é muito diferente. Hoje nós lidamos com uma realidade em que 71% dos jovens na Inglaterra dizem não ter nenhuma religião. Hoje nós vivemos uma realidade onde que menos de 2% da população pode ser considerada cristã evangélica. Hoje nós vivemos uma realidade de paganização da sociedade. E como nós podemos buscar a transformação dessa realidade? Perseverando na sã doutrina e vivendo plenamente a nossa fé. Vamos, irmãos, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos buscar a transformação dessa cidade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque a graça salvadora há se manifestado. Nós oramos para que o Evangelho se manifeste nessa cidade e que nas ruas, nas vielas, nos bairros dessa cidade, o Evangelho de Cristo avance e pessoas sejam alcançadas pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que o Evangelho faz? Ele nos ensina a viver uma nova vida. O que a igreja deve buscar? Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Qual é a marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Há um fogo dentro dela, há um fervor espiritual, que ela tem um desejo de ser uma autêntica testemunha do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela confessa, ela declara que Jesus Cristo é Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.